Ele estava sentado na última fileira, mãos trêmulas mexendo um café que já havia esfriado. Na manga de sua velha jaqueta, um distintivo antigo e quase apagado. Equipe de Reconhecimento 3, 1969. Deve ter comprado isso na internet, sussurrou alguém. Veteranos de verdade não ficam sozinhos em silêncio. Ninguém respondeu, nem mesmo quando o gerente se aproximou e disse: Senhor, talvez fosse melhor o senhor se sentar do lado de fora. Mas então a porta do restaurante se abriu. Jovem recruta dos Navy SEALs entrou, viu o emblema e parou. Ficou imóvel por um instante. Então se virou para seu colega e disse em voz baixa: Aquele homem salvou a vida do meu tio, e ali, naquele momento, tudo começou a mudar. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. O nome dele era Walter J. Harris. Serviu com a equipe de reconhecimento 3 no Vietnã. Foram 27 missões de resgate bem-sucedidas até cair no Laos, onde perdeu a perna esquerda abaixo do joelho. Mas o que ele perdeu, mais do que um membro, foi o silêncio que passou a carregar. O tipo de dor que ninguém pergunta, que ninguém vê. Walter ia à cerimônia dos Navy SEALs todos os anos. Não porque fosse convidado, não porque alguém esperasse por ele, mas porque, ao ver jovens guerreiros prestes a fazer o juramento, sentia que seu sacrifício havia tido valor. Ninguém reparava nele, ninguém o reconhecia. Era apenas um velho calado, vestindo um paletó gasto, sentado no canto mais afastado, tentando não atrapalhar com sua bengala e seus movimentos lentos. A cerimônia daquele ano, excepcionalmente, acontecia em um restaurante local. E mesmo assim, Walter apareceu. Escolheu o assento mais distante possível da movimentação. O remendo em sua manga era autêntico. Verde-oliva desbotado, as linhas pretas da costura frouxas com o tempo. A inscrição Recon Team 3, 1969. Mal podia ser lida, mas Walter jamais pensou em tirá-la. Era a única prova física dos melhores e piores dias de sua vida. Alguns jovens notaram o emblema enquanto aguardavam por uma mesa. Um deles riu. Olha aquele velhote. Certeza que comprou no eBay. Meu avô sempre diz que metade dos caras nos bares de veteranos usam insígnias que não conquistaram, respondeu o outro. Walter ouviu, mas não reagiu. Décadas vivendo como civil o ensinaram a ignorar o julgamento dos outros. A geração mais nova não fazia ideia do que era a guerra no Vietnã, ainda mais quando o resultado era um corpo com próteses e uma alma em silêncio. A gerente, jovem e visivelmente sobrecarregada, veio até ele. Senhor, desculpe, precisamos dessa mesa para um grupo maior. O senhor se importaria de sentar no pátio? Está um dia lindo. Walter olhou ao redor. Havia outras mesas vazias, outros clientes sozinhos. Mas nenhum deles foi convidado a sair. Ele compreendeu a mensagem. Ele era apenas um velho de bengala, ocupando espaço precioso no evento mais movimentado do ano. Claro, disse Walter, calmo. Eu entendo. Ergueu-se devagar, a perna mecânica tornando o gesto cuidadoso, quase solene. Ninguém o ajudou. Ninguém o olhou. No pátio, ele escolheu uma mesa pequena próxima da janela, de onde ainda podia ver o interior. Lá dentro, 16 jovens SEALs em trajes de gala se preparavam para o momento solene do juramento. Guerreiros modernos que enfrentariam perigos diferentes, guerras digitais, inimigos invisíveis, mas que carregariam a mesma missão, trazer seus irmãos de volta para casa. Walter tomou um gole do café frio. Seus olhos se perderam nas lembranças dos rostos que não voltaram.
Rostos que desapareceram em operações secretas, cujas histórias nunca estariam nos livros escolares. Ele usava aquele emblema não por vaidade, mas por memória. Não para provar o que fez, mas para não esquecer o que os outros deram. A cerimônia começava. Walter observava através do vidro os jovens se alinharem, firmes e solenes. Ele não sabia que entre eles havia um recruta que não apenas reconheceria seu emblema, mas também reconheceria a história que ele representava. Do lado de fora, Walter observava em silêncio. Do lado de dentro, os jovens estavam perfilados. Na segunda fileira estava o suboficial Ryan Callahan, 24 anos, de Ohio. Crescera ouvindo histórias de seu tio Tommy, que lutou na mesma guerra. Histórias que sempre terminavam com o nome de um herói que nem sabia seu sobrenome. Harris, seu tio dizia. Walter Harris, aquele homem me salvou sem saber quem eu era. Tommy tinha uma foto antiga, em preto e branco. Nela, um homem jovem, exausto, mas determinado, estava no centro da equipe de resgate. Era Walter. Quando Ryan olhou para fora pela janela, viu um homem sentado sozinho. E então viu o remendo, Recon Team 3, 1969. Seu coração acelerou. Era o mesmo símbolo, o mesmo rosto da foto. Sem pensar, Ryan deixou a formação. Seu instrutor notou e franziu a testa. Senhor, Ryan se dirigiu ao comandante. Preciso sair por um momento. Isso é contra o protocolo, Callahan. Eu sei, senhor, mas é importante. E saiu, abriu a porta e foi direto até Walter. O velho o olhou surpreso. O jovem disse com a voz firme: Senhor, o senhor serviu com um fuzileiro chamado Tommy Callahan? Walter ficou em silêncio por um segundo. Depois assentiu. Tommy Callahan, o garoto que levou estilhaços no ombro. Me lembro dele. Ele é meu tio, senhor. E o senhor salvou a vida dele. Ele me falou do senhor a vida inteira. Walter levou a mão ao remendo, como se tocasse algo sagrado. Seu tio, como ele está? Está bem, senhor. Casado, 3 filhos. Aquela loja de ferragens, no centro da cidade. O dono fala de você todo ano no Dia dos Veteranos. Diz que te deve tudo, acredita nisso com o coração inteiro. Walter apenas balançou a cabeça com um sorriso calmo. Ele não me deve nada, respondeu com humildade. Todos nós só queríamos voltar para casa. Lá dentro, os jovens recrutas da Marinha perceberam a ausência de Ryan. O chefe mestre, Peterson, saiu, pronto para lidar com uma possível indisciplina. Mas do lado de fora, encontrou algo completamente diferente. Um de seus melhores homens estava em posição de sentido, prestando continência a um idoso em uma velha jaqueta militar. O homem retribuía o gesto com uma mão que tremia, não por idade, mas pela avalanche de sentimentos acumulados ao longo de décadas. Peterson se aproximou em silêncio, sentindo a gravidade do momento. Qual o seu nome, senhor? Perguntou. Com respeito. Walter. Walter Harris, equipe de reconhecimento 3, Vietnã. O nome caiu como uma pedra no lago da memória de Peterson. Já ouvira aquele nome em relatórios confidenciais, em dossiês sobre táticas pioneiras de operações especiais, liderança sob fogo, coragem onde não havia esperança. Walter Harris era uma lenda, esquecida. Senhor, disse Peterson, assumindo posição de sentido, seria uma honra se o senhor participasse da nossa cerimônia. Walter hesitou, confuso. Não quero me intrometer. Só estava assistindo de longe. Ryan interveio com firmeza e reverência. O senhor não está se intrometendo? O senhor ajudou a construir o que nós estamos prestes a jurar defender. Aos poucos, os outros 16 recrutas saíram, atraídos pela cena. Viram o velho em sua jaqueta desbotada, com o brasão da equipe 3. Compreenderam, e sem uma única palavra dita, formaram fila. O silêncio era cerimonial.
A honra pairava no ar como uma bandeira. Peterson olhou para Walter e tomou uma decisão além do protocolo. Senhor, o Senhor nos concederia a honra de conduzir nosso juramento? Walter tentou protestar, trêmulo. Eu não sei se sou a pessoa certa. Ryan olhou para ele, firme e sereno. Com todo respeito, o senhor é a pessoa mais qualificada aqui. Walter apoiou-se em sua bengala de madeira, ergueu-se devagar. Os olhos dos 16 jovens estavam fixos nele, como em um farol de integridade. Não sei se me lembro das palavras exatas, disse, vacilante. Peterson o tranquilizou com um sorriso. Senhor, o senhor viveu essas palavras. Melhor do que qualquer um aqui. A gerente do restaurante saiu, alarmada com a aglomeração. Ao ver o idoso que havia expulsado cercado por fuzileiros em continência, ficou pálida. Está tudo bem aqui? Peterson virou-se com calma. Senhora, este é Walter Harris, veterano do Vietnã. Um pioneiro das técnicas que usamos até hoje. Nós o convidamos para conduzir nosso juramento. A gerente congelou. Compreendeu o erro. Me desculpe, eu não sabia. Walter aceitou o pedido de desculpas com leveza. Não houve mal algum, senhora. Mas Ryan deu um passo à frente. Houve sim, ele merecia melhor. Outros clientes se aproximaram das janelas, celulares erguidos, corações apertados. Testemunhavam história sendo feita. Walter respirou fundo e ergueu a voz. Cavalheiros, levantem a mão direita e repitam comigo. O pátio virou santuário. Não havia púlpito nem bandeira. Apenas um juramento sendo renascido em solo sagrado. Eu, Ryan Callahan. Eu, Marcos Rodrigues. Eu, David King. As vozes unidas, uma sinfonia de devoção. Juro solenemente defender a Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, externos e internos. Walter pronunciava. As palavras e via flashes do passado. O calor da selva, a poeira do conflito, os rostos dos que ficaram para trás. E cumprirei fielmente os deveres do cargo que assumo, com a ajuda de Deus. O silêncio após o juramento era mais eloquente do que 1000 discursos. Peterson fez sinal a Ryan, que se aproximou. Senhor Harris, há mais uma coisa. Ryan tirou um pequeno embrulho do bolso. Desdobrou o tecido. Ali, um tridente sil reluzente. Meu tio me contou que o senhor nunca recebeu reconhecimento. Missões secretas, relatórios selados, méritos ignorados. Walter compreendeu antes mesmo de ouvi-lo por completo. Seus olhos se encheram d'água. Não podemos lhe dar as medalhas que lhe foram negadas, disse Peterson, mas podemos lhe entregar o que representa tudo o que somos. Com solenidade, Peterson prendeu o tridente acima do antigo brasão da equipe 3 na jaqueta de Walter. O mundo pareceu parar. Sem comando, os 16 SEALs levantaram a mão em saudação. Walter retribuiu com dificuldade, tremendo não pela idade, mas pelos 50 anos de silêncio que finalmente encontravam voz. Uma jovem registrava tudo com o celular. Minutos depois, o vídeo circularia nas redes. Veterano esquecido recebe honra merecida. 50 anos depois, mas o momento real não estava na gravação. Estava no que Ryan disse ao se aproximar, baixinho. O tio Tommy manda lembranças e agradece por ter lhe dado uma vida que valeu a pena viver. Walter apenas assentiu, a garganta apertada demais pela emoção para permitir qualquer palavra. O gerente do restaurante se aproximou, visivelmente tocado. Sr. Harris, seria uma honra ter o senhor conosco lá dentro. Sua refeição será cortesia da casa, é claro. Fez uma pausa hesitante. E, se não for incômodo, gostaríamos de mover sua mesa para a frente do salão. Walter olhou para a jovem que, sem querer, o havia colocado do lado de fora, como se ele fosse uma lembrança desconfortável de uma história que muitos preferem esquecer. É muita gentileza, mas não é necessário. Com todo respeito, senhor, interrompeu o chefe Peterson. É necessário, sim.
Esses homens precisam ver aonde seus passos podem levá-los. Precisam compreender que o juramento que fizeram agora os conecta a algo muito maior do que eles mesmos. Conduzido para dentro, Walter foi cercado pelos 16 novos SEALs. Um por um, quiseram apertar sua mão, ouvir suas histórias, tocar a alma da missão que agora também era deles. Clientes do restaurante assistiam surpresos ao idoso que até minutos antes era quase invisível, sendo tratado com uma reverência reservada a lendas vivas. Um menino pequeno, numa mesa próxima, puxou o casaco do pai. Papai, por que todos? Aqueles soldados estão sendo tão gentis com aquele velhinho. O pai se agachou ao lado do filho. Porque, às vezes, filho, as pessoas mais importantes da sala são aquelas que ninguém percebe. E, às vezes, apenas heróis sabem reconhecer outros heróis. Lá fora, o tridente dourado do SEAL finalmente brilhava sobre a jaqueta de Walter. Estava de volta ao seu lugar de direito. Não como um ornamento, mas como um símbolo de ações vividas, de sacrifícios silenciosos e de uma dignidade que jamais buscou holofotes. O círculo estava completo, e pela primeira vez em meio século, Walter Harris se sentia verdadeiramente em casa. Nas horas seguintes, a gravação improvisada da cerimônia viralizou. A jovem responsável por filmar capturara algo maior que ela imaginava. Um homem de jaqueta surrada, recebendo respeito genuíno daqueles que sabiam o preço de servir. Ao fim do dia, o vídeo já somava 500.000 de visualizações. Comentários de veteranos, militares da ativa e civis preenchiam as redes. É assim que a honra se parece. Meu avô serviu no Vietnã e nunca falou sobre isso. Chorei. Esses jovens acabaram de nos ensinar o que significa respeito, mas o verdadeiro impacto não estava na internet. Estava na cidade litorânea onde Walter vivia. Ali, as pessoas começaram a entender que tinham compartilhado anos com um pedaço vivo da história americana sem sequer perceber. Uma semana depois, o prefeito assinou um decreto nomeando o Dia de Walter Harris. Walter recusou qualquer celebração, mas o gesto, para ele, significou mais do que qualquer aplauso. O restaurante, onde o juramento foi renovado, criou uma reserva permanente, uma mesa fixa com uma pequena placa de bronze que dizia «Reservado para Walter Harris». Logo, a mesa virou um memorial informal. Não para os mortos, mas para os vivos esquecidos. Moradores começaram a levar objetos, medalhas antigas, fotos em preto e branco, dog tags de parentes que também serviram. Estudantes locais iniciaram um projeto de entrevistas com veteranos da comunidade. Descobriram dezenas de histórias jamais contadas, atos de coragem escondidos sob décadas de silêncio. Walter passou a ser reconhecido. Não como celebridade, mas como alguém cuja presença relembrava à comunidade o valor da escuta, da atenção, da gratidão. Um jovem chamado Marcos, cujo pai estava em missão no exterior, passou a visitar Walter com frequência. Não era uma visita formal. Apenas sentava-se na varanda e fazia perguntas. Senhor Harris, o senhor teve medo salvando aqueles soldados? Walter respondeu com a serenidade de quem viu mais do que deveria. Todos os dias, filho, mas sentir medo não impede a gente de fazer o que é certo. Jennifer, a gerente do restaurante, tornara-se uma das maiores defensoras de Walter. Criada em uma família militar, ela havia perdido o senso de reverência. Até testemunhar 16 SEALs prestando continência a um velho. Mas sabe o que eu fico pensando? Disse ela a Walter em uma visita semanal. E se o Ryan não tivesse te reconhecido? E se o senhor tivesse ficado lá fora e ninguém nunca soubesse? Walter sorriu, calmo. Então teria sido só mais um dia, mas não foi. Não foi. E é isso que importa. Jennifer criou uma nova tradição.
Sempre que militares entravam no restaurante, ela apontava a mesa de Walter e contava a história. Não por vaidade, mas para lembrar. O heroísmo muitas vezes veste roupas comuns e caminha com bengala. 3 meses após a cerimônia, Ryan Callahan voltou de sua primeira missão. Trouxe consigo uma carta de seu tio Tommy, emocionado demais para ir pessoalmente. Walter, passei 50 anos tentando encontrar as palavras. Ver meu sobrinho apertar sua mão foi o mais próximo que cheguei de conseguir. Antes de partir, Ryan recebeu algo envolto em papel de seda. O emblema original da equipe de reconhecimento 3. Para o seu tio, disse Walter. Diga a ele que há coisas que valem a pena guardar. Naquela noite, Walter sentou-se na varanda, o tridente Sioux reluzindo sobre o peito, observando o pôr do sol sobre uma cidade que finalmente o via. Pela primeira vez em décadas, ele não estava invisível. Algumas homenagens são protocolares, outras são eternas. Walter não compareceu à cerimônia no ano seguinte. Faleceu pacificamente em seu sono, exatamente às 9h47 da manhã. O mesmo horário em que Ryan o vira pela primeira vez. Ryan voltou, em uniforme de gala. Sentou-se na cadeira de Walter, pediu café preto e não tocou nele. Depois, levantou-se, saudou a cadeira vazia e murmurou. Eu ainda me lembro daquela... Tarde a placa foi acorrentada. Para aqueles que foram esquecidos e nunca mais serão. A tradição permaneceu. Todo ano, no aniversário da homenagem a Walter, Sioux voltavam para ocupar aquela cadeira. Sem fotos, sem discursos, apenas memória. Marcos, já crescido, alistou-se na Marinha. Antes de ir para o campo de treinamento, sentou-se na mesa de Walter pela última vez. Leu uma carta que Walter havia lhe escrito. Filho, coragem não é a ausência de medo. É fazer o que é certo apesar dele. Leve isso com você. Jennifer vendeu o restaurante, mas garantiu que os novos donos entendessem o que estavam herdando. Eles não estavam comprando um negócio. Estavam se tornando guardiões de um legado. O tridente que Walter usou naquele dia foi doado ao Museu dos Navy SEALs. Uma pequena placa o acompanhava. Conquistado em silêncio, reconhecido pela Irmandade. Mas o verdadeiro legado não estava ali. Estava nos cafés que abriram espaço, nos atendentes que começaram a escutar, nas cidades que aprenderam que heróis não usam sempre uniformes. Walter Harris passou 50 anos invisível, mas num dia perfeito, rodeado por irmãos de armas que sabiam o que significa servir. Ele foi visto, e às vezes ser visto uma única vez é tudo o que importa. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.